Oi pessoal, hoje à noite a gente vai dar um pulinho no passado, mais precisamente em uma época em que cartas de amor não tinham recibo de leitura e um simples olhar podia virar escândalo. Bem-vindo à Idade Média, onde os castelos eram úmidos, os banhos escassos, e namorar era uma arte de sobrevivência. Antes de você se ajeitar, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no nosso canal, mas só se você realmente curtir o que eu faço por aqui. E me conta nos comentários, como era no seu tempo namorar por aí? Vai ser divertido ver quem está ouvindo isso e lembrando dos seus bons tempos. Agora, apague as luzes, relaxe, e vamos mergulhar juntos nessa jornada noturna. Você está ali, no meio de uma cidade medieval qualquer. O chão de pedra cheira a chuva e cavalo, e o ar tem aquele toque constante de fumaça de lareira e cebola crua. E aí, você a vê. Ela cruza o mercado, com o cabelo coberto por um véu simples, segurando um cesto de pão. Vocês trocam um olhar. Um segundo inteiro. Pronto. Isso, na Idade Média, é basicamente um pedido de namoro e um convite ao julgamento, tudo ao mesmo tempo. Flerte medieval não era para amadores. Um olhar mal colocado podia te render penitência, boatos, ou se fosse azarado, uma visita nada simpática do clero. Era preciso dominar a arte do olhar disfarçado, aquele que dura o suficiente para dizer oi, eu notei você, mas não tanto a ponto de alguém achar que você está tramando adultério. Em vilarejos pequenos, onde cada vizinho conhecia até o nome do porco do outro, qualquer demonstração de interesse virava assunto. E o curioso é que, mesmo com toda essa repressão, as pessoas encontravam jeitos criativos de se paquerar. Um toque de propósito na feira, uma fruta esquecida na barraca dela, um elogio dito com a entonação certa. Eram pequenos códigos, sinais escondidos sob camadas de moralidade. Se debate se os festivais religiosos eram mais permissivos com essas paqueras ou se tudo era vigiado com olhos de águia por freiras e mães de família. O consenso, no entanto, é que a igreja tratava qualquer flerte com mais suspeita do que o padeiro tratava as moedas falsas. Pecar com os olhos não era força de expressão, era doutrina oficial. Sim, você podia ser repreendido só por ter pensamentos indevidos. Isso sim é vigilância emocional. E não era só a classe alta que sofria com essas regras. Os camponeses também tinham que seguir o código social. Se você fosse pego olhando demais para a filha do sapateiro, podia acabar com fama de bruxo, ou pior, de promíscuo. E na Idade Média, uma reputação arranhada era quase impossível de consertar. Exceto, claro, se você tivesse uma boa conexão com o padre. Ou uma cabra de presente. Ah, e não pense que o flerte era sempre sutil. Durante certas festas, como as celebrações da primavera, jovens podiam se aproximar, dançar, trocar fitas, cantar músicas ambíguas com duplo sentido, isso já era ousadia o bastante. Mas sempre com supervisão. Sempre. Como se o amor fosse um pão fermentando, é preciso vigiar o tempo todo para não passar do ponto. A nobreza tinha seus próprios rituais românticos. Poemas floreados, suspiros dramáticos, promessas impossíveis, tudo muito trágico e exagerado. O cara basicamente se declarava para uma dama casada, que o ignorava solenemente enquanto bordava. Mas mesmo assim, ele continuava. Afinal, isso era o amor cortês, e sofrer em silêncio era considerado elegante. Você, por outro lado, está preso em sua própria pequena tragédia rural. Olhou demais. Ela também olhou. Agora a parteira viu. E está cochichando com a mulher do moleiro. Em menos de 2 minutos, a história vai chegar na mãe dela, que, aliás, já achava você meio atirado. Você tenta disfarçar. Olha pro chão. Olha pro pão. Olha pro céu, como se estivesse muito interessado nas nuvens, mesmo sem saber se elas existem com esse tempo fechado. Mas já é tarde. O aprendiz do ferreiro, que também tem interesse na moça, agora está te encarando com a sutileza de um bode enciumado. Parabéns, você acaba de entrar na arena medieval do flerte, onde os prêmios incluem um casamento arranjado, um escândalo local, ou, com sorte, uma troca de olhares na próxima feira. Ah, e tudo isso, claro, sem nunca ter trocado uma palavra com a pessoa em questão. Romântico, né? Na semana seguinte, você tenta evitá-la. Afinal, o clima no vilarejo está mais tenso do que caldeirão de alquimista. O aprendiz do ferreiro não tira os olhos de você, e a parteira agora sorri de um jeito meio assustador sempre que passa por perto. Mas o destino medieval é insistente. Porque lá está ela de novo, na feira, com o mesmo cesto de pães,
E o mesmo véu que balança com o vento, como se estivesse num comercial de shampoo, versão 1347. Você finge estar muito interessado em nabos. Nabos, aliás, são incrivelmente úteis quando você precisa evitar contato visual. Mas então, num gesto ousado, ela deixa cair um lenço. Assim, de leve. Como quem tropeça na própria doçura. Você sabe que isso não é acidente. Por que ninguém solta um lenço bordado com florzinhas no meio da feira por engano? Nem naquela época. Você hesita, mas recolhe. E devolve com um aceno. É rápido, discreto. Só que discreto o suficiente para ser interpretado como interesse claro e impuro se alguém do clero visse. Felizmente, só o vendedor de alho viu. E ele não se importa, desde que você compre alguma coisa depois. A troca de lenços era, de fato, um gesto tradicional. Historiadores ainda discutem se essa prática começou com os cavaleiros em torneios ou se foi popularizada por canções trovadorescas, mas o fato é que o lenço era o WhatsApp do amor medieval. Você recebia, segurava com cuidado, e talvez até dormisse com ele debaixo do travesseiro duro como uma pedra. É curioso como, em tempos sem privacidade, as pequenas coisas ganhavam um peso enorme. Um pedaço de tecido carregava mais emoção do que um textão no Instagram hoje. E o mais bizarro, às vezes o lenço nem era limpo. Mas o valor era simbólico, não sanitário. E convenhamos, naquela época, nem o pão era limpo. Agora você carrega o lenço consigo, escondido entre as camadas do seu traje simples. Toda vez que coloca a mão ali, no bolso interno, sente o tecido e lembra do olhar dela. E isso te aquece, ou é só o calor abafado do dia mesmo? Porque roupas medievais não eram conhecidas pela ventilação. Você começa a andar mais perto da casa dela, sem parecer um perseguidor, claro. Quer dizer, na Idade Média, andar perto era o máximo que se podia fazer mesmo. Você passa na frente, assobia uma canção qualquer, finge procurar algo no chão, tenta ser casual. E ela, às vezes está à janela. Às vezes não. Quando está, finge que não te viu, mas ajeita o véu. Isso é praticamente um beijo cinematográfico para a época. Na ausência de mensagens instantâneas, todo flerte dependia da sincronia divina. E da paciência. Muita paciência. E um pouco de sorte para que o pai dela não estivesse por perto. Porque se ele visse, você podia ser convidado a conversar, o que, naquela época, envolvia mais ameaças do que palavras. Curiosamente, os pais não viam o namoro como algo fofo. Era mais como um negócio arriscado. Afinal, casar uma filha envolvia terras, dotes, reputação. Amor? Isso era luxo de trovador entediado. O ideal era encontrar alguém que tivesse uma boa cabra, 2 moedas de prata e nenhuma doença visível. É aí que entra a tradição dos casamentos arranjados. Sim, eles existiam, e eram comuns. Mas em muitos vilarejos, havia uma margem de negociação. Se o pretendente fosse bom o bastante e não estivesse na lista negra do clero, talvez houvesse esperança. E talvez, você estivesse se qualificando. Ou talvez não. Afinal, você ainda mora com seus pais, compartilha a cama com 2 irmãos e sua única posse valiosa é uma colher de madeira entalhada. Mas ei, pelo menos você é gentil. E ela notou isso. No último encontro casual, ou coincidência cuidadosamente planejada, ela deixou um pequeno pedaço de maçã cair perto de você. Outra pista. Outra provocação inocente. Isso é praticamente um jantar romântico à luz de velas para os padrões locais. E é aí que começa o plano. Você precisa se aproximar dela em uma festa da aldeia. As festas, aquelas poucas ocasiões em que a música era permitida e o vinho corria solto, eram o palco ideal para se aproximar sem parecer pecador. Ali, com danças em círculo e velhas desafinadas cantando baladas de tempos imemoriais, vocês talvez consigam trocar palavras. Ou, com sorte, até encostar as mãos. Só tem um pequeno problema. O aprendiz do ferreiro também vai estar lá. E ele é mais forte, mais alto, e já deu 3 presentes para a família dela. Entre eles, um pedaço de queijo curado, o que, convenhamos, é quase um pedido de casamento. Você engole o medo, ajusta o lenço escondido e começa a treinar mentalmente o que vai dizer. Nada muito ousado. Algo como boa noite ou o vinho parece bom este ano. E torce para que ninguém interprete isso como uma heresia. Afinal,
A linha entre o romance e o castigo era finíssima. A festa acontece numa clareira perto do velho moinho, um espaço improvisado com tochas tremeluzentes e bancos de madeira meio tortos. Há cheiro de pão doce no ar, o som rústico de instrumentos de corda desafinados, e claro, vozes animadas tentando afogar o barulho das corujas. Você chega cedo, mas não cedo bastante. O aprendiz do ferreiro já está lá, cercado por 2 colegas e rindo alto demais, como quem quer marcar território com decibéis. Ele veste uma túnica um pouco mais nova que a sua, e, você percebe com um toque de irritação, está usando botas. Botas boas. O tipo de luxo que denuncia alguém com ambição ou com uma avó generosa. Mas então você a vê. Ela parece como quem não quer chamar atenção, mas claramente quer. O vestido é simples, mas limpo, e ela trançou o cabelo de forma cuidadosa. Carrega um pequeno cinto com flores secas, o que, segundo as crendices locais, protege contra inveja e cólicas. Ela evita te olhar por um tempo, mas logo cruza os olhos com os seus. E pronto, é como se o tempo voltasse a respirar. Durante as primeiras danças, você se mantém nas margens, fingindo ajustar a sandália ou conversando com um camponês qualquer sobre o preço do feno. Mas por dentro, o coração bate como se estivesse fugindo de uma acusação de feitiçaria. A dança, na Idade Média, era quase sempre em grupo. Rodas, palmas, passos repetitivos. Ninguém tocava em ninguém diretamente por muito tempo, e o máximo de contato aceitável era uma mão estendida no momento certo. E é aí que você planeja o seu movimento. Se conseguir entrar na roda certa, pode estender a mão para ela quando a música fizer a curva. Você entra. É agora. A música recomeça. Você gira, bate palmas, quase tropeça, mas mantém o ritmo. Então, no momento exato, estende a mão, e ela aceita. É um toque breve, mas cheio de tensão. O tipo de toque que faria qualquer monge levantar uma sobrancelha. A pele dela é quente, e você sente um leve perfume de lavanda ou talvez só o cheiro do sabão que ela usou, o mesmo que a avó dela fabrica com gordura de cabra e essência de ervas. Durante o resto da dança, vocês se evitam novamente, por protocolo. Mas já está feito. O gesto foi visto por meia dúzia de pessoas, o suficiente para gerar boatos que chegarão ao padre antes da próxima missa. Ainda se comenta se esses gestos públicos de flerte funcionavam como uma espécie de pré-contrato social. Em algumas aldeias, um toque assim podia ser usado como argumento em futuras disputas de casamento. Em outras, era apenas diversão inofensiva, desde que ninguém engravidasse ou roubasse uma vaca no processo. A noite avança, e você consegue se aproximar mais. Trocam algumas palavras rápidas. O pão está bom, acho que vai chover, seu véu está bonito. Coisas pequenas, mas ditas com aquele sorriso envergonhado que vale mais que um poema épico. Ela ri. Você ri. O aprendiz do ferreiro observa. Ele se aproxima depois, meio embriagado, e tenta fazer um comentário sobre como você dança como quem pisa uvas com raiva. Você sorri e finge que é elogio. A tensão é visível. E por um segundo, você teme que ele queira resolver isso da maneira antiga, um duelo. Duelo, naquela época, não era só coisa de cavaleiros. Até camponeses às vezes resolviam disputas com bastões, paus ou, em casos extremos, quem conseguia cuspir mais longe. Mas você prefere sair vivo dessa festa, então apenas faz uma reverência estranha e se retira, antes que a coisa piore. Ao voltar para casa, você ainda sente a mão dela na sua. O lenço está bem guardado, e agora tem o cheiro da festa, fumaça, vinho, terra. Você sabe que ainda é cedo, que o caminho até o altar, ou qualquer tipo de relação mais séria, é longo e cheio de armadilhas. Mas, naquela noite, sob as estrelas de um céu sem poluição e com um pouco de vinho correndo pelas veias, você sente que algo mudou. Não é amor ainda, é só o começo. Um sussurro antigo que talvez leve meses para virar história, ou que pode se perder no vento da próxima colheita. Você se deita, cansado, mas desperto. A palha do colchão coça, o quarto cheira a animal e mofo, e alguém ronca alto no canto. Mas mesmo assim, você sorri. Porque hoje, naquele mundo de regras rígidas, vigilância religiosa e roupas pesadas demais, você tocou a mão dela. Os dias seguintes passam como em um sonho suado, coberto de poeira e cheio de tarefas. Mas ainda assim, um sonho. Porque agora existe um segredo guardado entre você e ela, uma dança, um toque, um quase sorriso.
Coisas pequenas, é verdade, mas na Idade Média, o amor precisava aprender a sobreviver nos interstícios. Era como plantar semente em fenda de muro, com paciência, silêncio e uma certa teimosia. Acordar cedo, ajudar nas tarefas do campo, evitar o olhar dos curiosos e principalmente, da mãe dela. Essa é a sua nova rotina. Ela, claro, finge que nada aconteceu. Quando passa perto, desvia o olhar. Quando fala com você no mercado, é sobre rabanetes. Mas há uma nova hesitação nos gestos, uma pausa a mais no cumprimento. E isso, para você, já é suficiente para alimentar o coração por semanas. Agora, se você espera uma sequência de encontros românticos sob a luz da lua, bem, esqueça. Isso aqui não é uma novela medieval, é a realidade. E na realidade, alguém sempre está assistindo. E esse alguém costuma carregar um rosário, um cajado, ou um certo prazer em espalhar boatos. Ainda assim, a aproximação continua. Lenta, quase geológica. Um olhar trocado na hora de encher os baldes d'água. Uma troca de pães no domingo. Um bilhetinho escondido dentro de uma cestinha de costura. Sim, bilhetes, porque embora poucos soubessem ler, alguém sempre conhecia um primo que dominava a arte de fazer marcas discretas, ou escrever algo como encontro ao entardecer no carvalho torto. Nada mais medieval romântico do que marcar um encontro onde um eremita supostamente foi abduzido por anjos. E se você não entendeu o bilhete, bem, azar o seu. O amor, como a escrita da época, era para iniciados. O analfabetismo era um obstáculo real para o flerte ou se, na prática, isso só tornava tudo mais criativo. Havia códigos de flores, de cores, de fitas. Amarelo, esperança. Azul, fidelidade. Vermelho, paixão, ou pecado, dependendo da freira que interpretasse. Então você marca o primeiro encontro clandestino. Nada de castelo ou varanda, é na beira do campo de cevada, quando o sol já desceu e os sapos começaram a cantar como se estivessem ensaiando ópera. Você chega antes. Espera. Escuta seus próprios passos no barro. E então, entre sombras e galhos, ela aparece. Cautelosa, com um capuz que mais parece um disfarce de monge mal feito. Vocês conversam baixinho. Falam sobre o clima, sobre o cheiro de chuva, sobre como o irmão dela quase perdeu a orelha num acidente com uma carroça. O amor medieval é estranho assim, começa com ferimentos e termina com promessas de pão fresco. Ela sorri. Você sorri. As palavras não fluem como nos poemas trovadorescos, mas têm peso, têm verdade. Quando você diz que gostaria de vê-la de novo, ela hesita. Não porque não quer, mas porque sabe o preço. Namorar, na Idade Média, era uma espécie de contrato social com armadilhas embutidas. Não havia essa de vamos ver no que dá. Se alguém suspeitasse que havia intenções, logo a família dela exigiria explicações. E aí, meu caro, era melhor você ter um plano, de preferência com terra, teto e vacas envolvidas. Por isso, o namoro acontecia em camadas. Uma fase de observação à distância, uma segunda fase de interações discretas, e só então um possível envolvimento supervisionado. Sim, supervisionado. Nada como conversar sobre sentimentos profundos enquanto a avó dela fia lã do lado e comenta que você tem ombros bons para carregar lenha. A igreja, como sempre, observava tudo com olhos semicerrados. Oficialmente, o namoro não era proibido, mas devia levar ao casamento. E rápido. Beijos. Escândalo. Abraços. Pecado. Cartas apaixonadas. Uma trilha direta para o confessionário. E se alguém avançasse o sinal? Bem, aí entrava o famoso casamento forçado, uma solução medieval para o que hoje seria um caso de ficou sério cedo demais. Mas você não quer avançar. Não ainda. Porque parte da graça, aqui, é esse jogo lento, esse flerte escondido que acontece entre uma colheita e outra. Vocês se veem às escondidas, mas não sempre. Trocam olhares em missa, mas sem exagero. Até mesmo o padre começa a desconfiar. Ele prega um sermão sobre as tentações da carne escondidas nos campos de cevada. Você cora. Ela também. Mas ninguém comenta. Todos sabem que, em aldeias pequenas, o silêncio é uma forma de gentileza. Aos poucos, até os mais velhos começam a notar. A mãe dela observa você com aquela mistura de cálculo e preocupação. O pai. Bem,
Ele ainda está convencido de que você é só mais um moleque com joelhos sujos. Mas ele vai saber, eventualmente. E você tem que se preparar. Até lá, você continua assim, à margem, no entretempo. Um quase namoro que flutua entre o risco e o riso. Mas dentro de você, a chama cresce. Não é só desejo, não é só curiosidade. É algo mais. É o começo de um compromisso. E, por ora, isso é tudo o que você precisa. Você acorda com o canto de um galo que claramente não respeita o conceito de fuso horário. Ainda está escuro, mas o dia já começou, porque o tempo, na Idade Média, é uma entidade impiedosa. Ele não espera, não perdoa, e definitivamente não te dá 5 minutinhos a mais. E você, com o coração ainda pesado do último encontro com ela, se levanta como quem carrega um segredo debaixo do braço. O que vem agora é a fase mais traiçoeira de todas, tornar-se digno. Porque gostar de alguém não basta. Não no seu mundo. Não no mundo em que uma aliança de casamento vale menos do que uma boa colheita de cevada. E é aí que começa sua missão silenciosa de parecer um bom partido. Sim, mesmo sem Instagram, você precisa mostrar que é estável, confiável e, o mais difícil, minimamente interessante. Você começa por melhorar a postura, o vocabulário e até o jeito de manusear ferramentas. Porque, sim, há sempre alguém observando. Talvez o irmão dela. Talvez a vizinha fofoqueira. Talvez Deus. A Idade Média é cheia de olhos invisíveis e julgamentos públicos disfarçados de bênçãos. Você ajuda no campo com mais empenho. Finge gostar de reparar cercas. Até canta enquanto transporta feno, o que levanta suspeitas. Afinal, quem é feliz carregando feno? Mas funciona. Aos poucos, as pessoas ao redor começam a comentar. Ele é trabalhador, dizem. Parece centrado, comentam. Até a avó dela diz que você tem jeito de quem sabe cuidar de galinhas sem matá-las. O que, estranhamente, é um elogio de peso. O pai dela ainda não sabe de nada, ou finge não saber. Ele te observa de longe, mede seus passos, sua força, seu silêncio. Um dia, ele te chama para ajudar a consertar uma roda de carroça. Você quase morre de nervoso. Mas você vai. E ali, entre marteladas e farpas na mão, começa uma espécie de iniciação não verbal. Ele te testa. Você passa. Por pouco, mas passa. Enquanto isso, o relacionamento com ela segue na corda bamba. Vocês não podem falar abertamente. Não podem se tocar. Mas há trocas. Um pão deixado discretamente no parapeito. Um pano bordado com suas iniciais, ou o mais próximo disso que ela souber bordar. Um sorriso escondido atrás de um jarro de leite. Não se sabe se esse tipo de cortejo era universal ou se variava conforme a região. Em algumas aldeias, o namoro era supervisionado, com os dois jovens sentados em extremos opostos da sala e uma avó tricotando no meio, pronta para atacar com agulhas em caso de excessos. Em outras regiões, havia até camas de cortejo com uma tábua no meio, como se um pedaço de madeira pudesse conter hormônios adolescentes. Soiler, não podia. Na sua aldeia, o padrão é rígido, mas não impossível. E é por isso que vocês combinam um novo encontro. Um que envolva mais do que apenas troca de olhares. Um que envolva palavras, ideias, talvez até planos. Mas como marcar isso sem levantar suspeitas? Fácil, você inventa que vai buscar lenha. Sozinho. À noite. Ela entende o código. Vocês se encontram na clareira perto do rio. Ela chega com os cabelos cobertos por um véu, mas você ainda reconhece cada gesto. O som da água correndo serve de cortina sonora para a conversa. E que conversa! Vocês falam sobre o futuro, uma ideia meio absurda, considerando que metade da aldeia acredita que o mundo vai acabar a qualquer momento. Ela confessa que tem medo. Medo do pai, da opinião do padre, de acabar prometida a outro. Você escuta. Não promete mundos. Mas diz que, se depender de você, ela vai poder escolher. E isso, naquele tempo, já é um ato revolucionário. O toque vem quase sem querer. Um toque de mãos. Rápido. Mas suficiente para incendiar o sangue. Vocês se separam rápido. A noite é perigosa, e não apenas no sentido figurado. Há lobos. Bandidos. E, pior, gente fofoqueira. Mas naquele momento, tudo parece silencioso.
seguro, quase sagrado. Ao voltar para casa, você sente que algo mudou. Não só entre vocês, mas em você. É como se estivesse sendo lentamente moldado por uma força maior do que a paixão. Uma coisa chamada responsabilidade. E medo. Porque agora você sabe, o que está construindo pode ser lindo, mas também frágil. E o mundo medieval não é gentil com coisas frágeis. Na manhã seguinte, você acorda com uma mistura estranha de euforia e culpa. E não é porque dormiu pouco, ou porque ainda está com farpas nas mãos da roda de carroça. É porque agora, oficialmente, você tem algo a perder. O coração, aquele órgão meio esquecido entre uma gripe mortal e uma colheita de beterrabas, agora tem um nome. E esse nome está diretamente ligado a uma série de riscos sociais, morais e, francamente, físicos. Você tenta agir como se nada tivesse acontecido. Vai até o poço buscar água, ajuda a empilhar lenha, cumprimenta os vizinhos com o mesmo aceno meio preguiçoso. Mas por dentro, você está fervendo. E não é só paixão, não. É a paranoia medieval, aquela certeza silenciosa de que alguém viu, ouviu ou farejou algo que não devia. Porque, vamos ser honestos, nada se esconde por muito tempo quando a vila inteira funciona como um feed de fofocas em tempo real. E é aí que entra a vigilância. Na Idade Média, o namoro não era apenas entre duas pessoas, era um evento comunitário, assistido por olhos atentos e corações ansiosos por escândalo. E se você acha que lidar com sogra no século XXI é difícil, tente impressionar uma mãe que acredita que espirros são possessões demoníacas. Os encontros, então, tornam-se ainda mais calculados. Vocês combinam novos horários, lugares alternativos. Começam a se comunicar por objetos. Um ramo de arruda deixado no peitoril significa te vejo depois do entardecer, enquanto um pedaço de pão no canto errado do forno comunitário é basicamente um hoje não dá, minha tia surtou. Mas mesmo com toda essa criatividade, o risco cresce. E ele ganha nome e rosto: o clero. O padre da vila, aquele mesmo que acha que banho é coisa de herege, começa a te observar mais de perto. Ele percebe seu novo entusiasmo em cantar salmos. Nota que você vai mais vezes à missa, só que chega 5 minutos depois dela e sai 2 antes. Muito sutil. Muito suspeito. Historicamente, a Igreja Católica controlava não só os corpos, mas também os afetos. Namorar fora dos moldes sagrados era praticamente um flerte com o inferno. E você sabe disso. Não porque leu em algum pergaminho, mas porque ouve os sermões toda semana. Amor puro, só no casamento. Amor fora do casamento, pecado. Amor secreto, pecado duplo. Amor secreto com toques de luxúria, pecado triplo e uma visita extra ao confessionário. Mas você não está sozinho nesse drama. Ela também sente a pressão. Passa a andar com outras moças mais frequentemente, tenta desviar olhares, e volta a usar aquele véu que cobre quase metade do rosto. É um teatro inteiro montado para esconder algo que, ironicamente, só cresce. E nesse palco, vocês aprendem a arte do improviso. Um gesto de mão virando poesia. Um olhar disfarçado atrás de um balde de leite. Um elogio escondido em uma crítica aleatória ao pão da mãe dela. Está diferente hoje, né? Mais vivo. Enquanto isso, a vila segue com sua rotina. O ferreiro reclama da falta de ferro, o camponês diz que a chuva está errada, e a velha da esquina continua vigiando todos com olhos de coruja e ouvidos de morcego. Você, no meio disso tudo, começa a entender que viver esse amor exige não apenas coragem, mas uma espécie de jogo de xadrez emocional. Porque agora surgem perguntas. Não suas, as dos outros. Os boatos, disfarçados de preocupação. Os conselhos não solicitados. Você está muito distraído, fulano. Ouvi dizer que certa moça tem sorrido mais do que o normal. Será que alguém vai acabar com o coração partido, ou pior? E então vem o pior tipo de ameaça, o pretendente rival. Um rapaz com mais terra, mais vacas, mais dentes. Sim, porque até os dentes contam na hora da competição. Ele aparece do nada, traz um queijo de presente para a família dela, faz piadas com o padre e sabe latim, o que, para o contexto, é basicamente magia. Você observa tudo de longe, tentando parecer indiferente, enquanto por dentro você está jogando pedras metafóricas naquele queijo artesanal. E aí a dúvida se instala: ela vai resistir? Vai lutar por isso com você?
Ou vai ceder à pressão e aceitar o casamento arranjado? Historiadores ainda discutem se os casamentos por amor eram mais comuns do que se imagina ou se isso é apenas uma idealização moderna jogada para trás no tempo como um bumerangue romântico. Alguns registros indicam que, sim, havia resistências. Jovens que fugiam juntos, famílias que eventualmente cediam ao destino, padres que fechavam os olhos, literalmente, durante certas cerimônias. Mas, por enquanto, o destino ainda está em aberto. Você sabe que está jogando um jogo perigoso. E que, a qualquer momento, o tabuleiro pode virar. Uma denúncia, um escândalo, uma ordem direta do pai dela, e tudo desmorona. Mesmo assim, naquela noite, você deixa de novo o ramo de arruda no peitoril. Porque, apesar de tudo, vocês ainda têm aquele lugar secreto na clareira. E enquanto houver silêncio e escuridão, ainda há espaço para esperança. Na clareira, o mundo parece outro. O som abafado dos grilos, o farfalhar suave das folhas, e o brilho distante da lua filtrando-se pelas árvores criam uma espécie de bolha onde o tempo desacelera. Ou, pelo menos, finge desacelerar. Você chega primeiro, como sempre, ajeita uma pedra aqui, empurra um galho ali. Seu pequeno santuário improvisado do romance proibido. Ela aparece alguns minutos depois, vestindo aquele mesmo manto simples que a transforma completamente quando o luar bate do ângulo certo. Vocês não falam muito. Não precisam. Nesse ponto, o silêncio já virou idioma. Um olhar contém o resumo da semana. Um toque leve no braço diz tudo o que seria perigoso colocar em palavras. E é nesse espaço suspenso entre o medo e o desejo que o relacionamento amadurece. Não no sentido moderno de discutir a relação ou definir rótulos, mas naquele jeito medieval de confiar em alguém o suficiente para arriscar ser pego, punido ou até excomungado. Claro, sempre há aquele momento de tensão, o estalo de um galho, o mugido distante de uma vaca, e vocês se calam, como se o próprio universo tivesse tossido. Mas nada acontece. Vocês relaxam de novo. Ou quase. Porque algo mudou nas últimas semanas. E você sente. Não é só o padre, nem o pretendente snob do queijo premiado. É a sensação de que estão sendo observados. E não por Deus, esse já desistiu de intervir nessa vila faz tempo, mas por olhos humanos, curiosos, pequenos e terrivelmente indiscretos. A velha fofoqueira da esquina? Talvez. Ou o irmão mais novo dela, aquele que tem o estranho hábito de aparecer em todos os lugares sem ser convidado, como uma espécie de espírito de 10 anos de idade. E isso começa a mexer com vocês. Aquela liberdade ilusória que sentiam na clareira começa a se esfarelar. E aí, claro, vem o acidente. Durante um encontro noturno, ela escorrega. Nada grave, apenas torce o tornozelo, mas o som que solta, mesmo abafado, é suficiente para assustar meia dúzia de corujas e, possivelmente, algum caçador insone. Você a ajuda a levantar, leva-a cuidadosamente de volta até a borda da floresta, mas o estrago está feito. No dia seguinte, a vila está diferente. Ninguém diz nada diretamente. Mas os olhares são mais longos, os sorrisos mais curtos. Uma senhora solta um Deus vê tudo enquanto você passa. Um rapaz do moinho ri sozinho ao vê-la mancar. Você tem certeza, descobriram. Ou pelo menos suspeitam. Essa era a parte mais perigosa de qualquer envolvimento clandestino na Idade Média. A descoberta podia significar punições severas, desde o casamento forçado, na melhor das hipóteses, até a expulsão, a prisão ou, em casos mais extremos, a forca. Sim, por amor. Ou melhor, por desordem moral, como diziam. Você sente o cerco se fechar. Seus pais fazem perguntas indiretas. O ferreiro sugere, sem ser convidado, que você deveria considerar se casar logo. O padre menciona o inferno com uma frequência estatisticamente suspeita. E ela? Bem, ela continua firme. Usa um bastão para andar, finge que o ferimento veio de uma queda ao alimentar as galinhas, e, o mais impressionante, ainda sorri. Mas é um sorriso tenso, mais curto. Ela sabe também. Naquela semana, vocês não se encontram. Pela primeira vez em meses, a arruda não aparece no peitoril. O vazio é ensurdecedor. Você tenta manter a rotina. Volta ao campo, cuida dos animais, participa de uma colheita chata de nabos, e em nenhum momento consegue pensar em mais nada. Nem mesmo nos nabos. E se ela tiver desistido? E se for tarde demais?
Mas é aí que acontece algo inesperado. Um bilhete. Sim, um bilhete. De verdade. Claro, não há papel na vila, então aquilo é mais um pedaço de pano rasgado com algo costurado grosseiramente. Um símbolo, uma seta, 3 pontos. Você entende. É código. Ela quer se encontrar. A adrenalina volta. Você corre para a clareira ao anoitecer. E lá está ela. O tornozelo ainda machucado, o olhar ainda firme. E ela fala. Pela primeira vez em muito tempo, vocês têm uma conversa real. Ela diz que estão correndo perigo, mas que não se arrepende. Diz que, se tiver que casar, que seja com você. Ou com ninguém. Você engole em seco. Porque sabe o que isso significa. Significa que não dá mais para manter o segredo. Não dá mais para deixar o destino empurrar vocês. Ou enfrentam isso juntos agora, ou cada um vai ser arrastado por expectativas alheias para lados opostos. E é nessa clareira, com o som das cigarras, o cheiro de terra molhada e a certeza de que o mundo lá fora está pronto para engolir vocês, que vocês fazem um pacto. Um acordo sem bênçãos, sem contratos, sem testemunhas. Só 2 jovens medievais, cansados do jogo, apostando tudo em um sentimento que mal conseguem nomear. Ainda divergem sobre o poder do amor em transformar convenções da época. Alguns dizem que era sempre o sistema que vencia. Outros apontam exceções, fugas, revoltas. Mas uma coisa é certa, mesmo em tempos sombrios, sempre houve quem ousasse amar fora das regras. E, naquele momento, você se torna um deles. Você acorda antes do sol. Os primeiros pássaros ainda estão só pensando em cantar, e o ar frio da manhã corta como uma navalha mal afiada. Não porque o dia começa com algum compromisso importante, afinal, seu trabalho é o mesmo de sempre: levantar, cuidar dos animais, fingir que nada de escandaloso está acontecendo na sua vida. Mas hoje é diferente. Hoje vocês vão tentar fugir. Sim, fugir. A palavra parece grande demais para a realidade da vila, onde até as galinhas têm rotina e o maior deslocamento da semana é ir da praça até o moinho. Mas fugir, nesse contexto, não significa atravessar o continente. Significa sair da bolha opressiva, da rotina observada, dos cochichos sussurrados atrás de cortinas de linho. Significa escapar da ideia de que o futuro já foi decidido por outros. Ela sugeriu irem para uma vila vizinha, umas 3 colinas ao norte. Lá, dizem, as pessoas são mais abertas. O que geralmente quer dizer apenas menos fofoqueiras ou mais ocupadas para se importar. A distância não é enorme, mas, para 2 jovens sem cavalo, sem sobrenome nobre e com reputação questionável, é quase uma expedição épica. Você arruma algumas coisas. Nada demais. Uma muda de roupa, um pão meio duro, um pedaço de queijo com mais personalidade do que você gostaria. E uma pedra. Sim, uma pedra. A mesma que ela te deu no primeiro dia, quando disse que trazia sorte. Você não acredita muito nisso, mas acredita nela. E isso já virou a mesma coisa. O ponto de encontro é a velha ponte de madeira fora da vila, quase caída, onde ninguém passa desde que a carroça do padeiro afundou ali 5 anos atrás. Ela chega minutos depois, com uma sacola discreta e o rosto determinado. Pela primeira vez, vocês não trocam um sorriso cúmplice ou uma piada tímida. Não há clima. Hoje é sério. Vocês caminham. A floresta parece ainda mais densa quando se passa por ela com a intenção de ir embora. Os galhos são mais baixos, as sombras mais longas, os sons mais opinativos. Um corvo segue por alguns metros, gritando em intervalos regulares, como uma espécie de fiscal moral. Você tenta ignorar. Horas se passam. E então, claro, vem o contratempo. Porque seria simples demais fugir impunemente da Idade Média. Um grupo de viajantes surge na trilha. 3 homens, um burro e aquela postura clássica de quem quer parecer inofensivo, mas anda com uma clava na cintura só por precaução. Eles notam vocês. E algo no jeito como olham, especialmente para ela, desperta todos os seus alarmes internos. Vocês fingem estar indo para o mercado da vila próxima. Eles fingem acreditar. Um deles pergunta se estão casados. Ela responde que sim, com um sorriso forçado. Você segura firme a pedra no bolso. Por sorte, o grupo continua o caminho. E vocês também. Mas a tensão fica.
Como se o mundo estivesse cheio de pequenas armadilhas esperando o momento certo para desmontar seus planos. Eventualmente, vocês chegam à borda da vila vizinha. É diferente. Mais viva, talvez. Com mais cheiro de pão fresco do que de repressão social. Mas ainda assim medieval. Ainda assim, perigosa. Ali, ninguém os conhece. E esse anonimato, por um breve momento, é libertador. Vocês conseguem se instalar, ou pelo menos encontrar um celeiro onde possam passar a noite. Ela inventa uma história sobre estar visitando uma tia doente. Você se apresenta como ajudante de carpinteiro. Ninguém questiona. Vocês caminham pelas ruas como um casal comum. E, por um instante quase mágico, parecem realmente ser. Só que o problema de fugir não é só o caminho. É o depois. Onde ficar? Como viver? E se descobrirem? E se alguém da vila vier para cá e reconhecer vocês? E se um simples pedaço de pão acabar sendo a diferença entre sobreviver e ter que voltar? A realidade pesa. E rápido. Na manhã seguinte, ela acorda pálida. O tornozelo inchou de novo. Você tenta convencê-la a descansar, mas ela insiste em ir até o mercado. E lá, vocês ouvem o que mais temiam: dois homens conversando sobre uma moça desaparecida e um rapaz que andava rondando. É questão de tempo até ligarem os pontos. Vocês voltam para o celeiro, em silêncio. A decisão paira no ar. Ficar ou voltar? Continuar fugindo ou encarar? Ela, como sempre, é a primeira a falar. Diz que, talvez, fugir não seja a única forma de resistir. Talvez a resposta não esteja em escapar, mas em se recusar a obedecer. Talvez, se vocês encararem tudo, juntos, possam encontrar uma terceira opção. A mais honesta. Você escuta. E, pela primeira vez, sente algo mais forte do que o medo. Coragem. Mas há registros de uniões incomuns, de pactos secretos, de comunidades que, mesmo devagar, foram cedendo à força de quem ousava amar diferente. E é com isso no coração que vocês decidem voltar. Não como fugitivos derrotados, mas como dois jovens que se recusam a ser definidos por regras que não escreveram. Você caminha pela trilha de volta para a vila, sentindo o peso da decisão que tomou. Não é só a distância que te incomoda, mas o que espera quando você pisar naquele chão conhecido, aquele lugar onde as coisas nunca mudam e as pessoas parecem viver no tempo congelado. O ar carrega aquele cheiro familiar de madeira queimada, terra molhada e fumaça de lareira, que você percebe agora como um convite ou um desafio. A vila não é apenas um lugar, é um conjunto de regras invisíveis que você decidiu enfrentar de frente. Logo, a rotina começa a te puxar de volta. As mesmas pessoas que você evitava agora passam a olhar para você com curiosidade, talvez até um pouco de suspeita. Os cochichos voltam, mais abafados, mas perceptíveis. Você sente o peso daqueles olhos que julgam, mas também percebe uma mudança sutil na maneira como a sua presença é recebida. Ela está ao seu lado, firme, e essa solidariedade parece uma fortaleza contra o mundo. Você se lembra do banquete na Praça da Vila, aquele dia em que todos se reuniam para comemorar as colheitas, os casamentos, e até as pequenas vitórias que a vida medieval podia oferecer. As pessoas dançavam ao som da flauta e do alaúde, enquanto o cheiro de carne assada invadia o ar. Mesmo que para você, que não tinha muito acesso a essas iguarias, aquilo parecesse quase um sonho distante. Era o tipo de festa onde você podia olhar para ela e imaginar um futuro, mesmo que fosse só por alguns momentos. Mas nem tudo era festa e esperança. Havia as regras duras da igreja, que monitorava cada passo, cada gesto que vocês faziam, lembrando que o amor tinha que caber dentro da caixa que eles criaram. Se alguém ousasse sair dela, as consequências poderiam ser terríveis. A palavra pecado era lançada como uma pedra afiada que poderia ferir profundamente. Você ainda se pergunta como eles faziam para suportar tudo aquilo: a rigidez, a vigilância constante, a impossibilidade de simplesmente amar sem medo. Você, com toda a sua modernidade e conforto, talvez nem aguentaria um dia desse tipo de pressão. E isso te dá um pouco de alívio e ao mesmo tempo uma certa inveja. Como era possível ser jovem, apaixonado e feliz, com tudo isso em volta? Será que o amor romântico existia de fato na Idade Média ou se era apenas um luxo da nobreza? Mas as cartas que chegaram até nós, cheias de poesia e segredos, mostram que, no fundo, todos buscavam aquilo:
uma conexão, uma faísca que iluminasse as noites longas e frias. No final do dia, você volta para casa e encontra ela esperando, com aquele sorriso cansado, mas cheio de determinação. Vocês compartilham um pedaço de pão e um pouco de vinho barato, enquanto o crepitar do fogo acalma as tensões do mundo lá fora. E assim, entre sussurros, promessas e medos, vocês descobrem que, apesar de todas as dificuldades, há algo que ninguém pode tirar: o simples fato de se querer, de se procurar, de tentar. Você acorda com o som distante de galos cantando e o aroma forte do pão recém-assado entrando pela fresta da janela. A vida na vila começa cedo, muito cedo, e não há tempo para preguiça, mesmo que a vontade de ficar mais um pouco na cama seja quase irresistível. Você sabe que hoje vai ser um dia diferente, porque a proximidade com ela está mudando seu jeito de encarar tudo. As tarefas diárias parecem menos pesadas quando você tem alguém para compartilhar os pequenos detalhes, até mesmo as dificuldades. Caminhando pelas ruas de terra batida, você observa as pessoas já ocupadas com suas atividades, o ferreiro martelando com força, a lavadeira cantando enquanto esfrega roupas na pedra do rio, as crianças correndo descalças e brincando com uma bola feita de trapos. É uma cena que poderia parecer simples, quase monótona, mas, para você, cada detalhe tem um sabor especial, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que começa a se encaixar. Você se lembra de quando a conheceu pela primeira vez, naquela feira onde a música misturava-se ao cheiro de especiarias e o tilintar de moedas. Ela estava ali, tentando vender flores silvestres, com um sorriso tímido que parecia guardar segredos que você queria descobrir. Naquele momento, você não imaginava que aquele encontro mudaria tanta coisa, e que namorar na era medieval significava navegar por um mar de regras, expectativas e perigos, tudo isso enquanto tentava manter acesa a chama da esperança. Ainda se discute se os casamentos arranjados da época eram realmente uma prisão para o amor ou se, em alguns casos, acabavam construindo alianças fortes, baseadas em respeito e cumplicidade. De qualquer forma, você sabe que os jovens não tinham a liberdade de hoje para simplesmente escolher quem amar. Tudo era uma dança complicada entre família, status social e obrigações. No entanto, você percebe que o amor encontra suas brechas, nas cartas secretas trocadas sob a luz de velas, nos encontros furtivos no bosque, nos gestos simples que falam mais alto que palavras. E você sente, mesmo em meio a tanta dificuldade, que essas pequenas rebeldias eram o que dava sentido à vida. Enquanto caminha, sente o peso das expectativas sobre os ombros dela, mas também a força silenciosa que a mantém firme. Você sabe que, para vocês, o amor é um ato de coragem, um segredo precioso que desafia o mundo ao redor. E assim, em meio ao som das vozes, aos cheiros da terra e às sombras que dançam ao redor das fogueiras, você aprende que namorar na era medieval era uma aventura que ia muito além do que os livros costumam contar. Era um misto de medo, desejo, esperança e, acima de tudo, humanidade. Você começa a perceber que a dinâmica de namoro na era medieval está profundamente ligada às estações do ano e aos ciclos naturais, algo que talvez hoje passe despercebido na correria da vida moderna. Por exemplo, o outono era uma época especialmente significativa. As colheitas estavam chegando ao fim, o frio começava a apertar e as pessoas se reuniam para festivais que duravam dias, cheios de música, dança e, claro, oportunidades para encontros. Nestes festivais, você e ela encontravam momentos para se aproximar, mesmo que fosse sob olhares atentos de familiares e vizinhos curiosos. Essas ocasiões permitiam que os jovens mostrassem suas melhores qualidades, seja cantando uma canção, recitando um poema ou exibindo habilidades com armas ou cavalos. Era quase um show medieval de talentos, só que com consequências muito mais reais, pois qualquer movimento errado podia afetar o futuro de ambos. Você pensa em como o conceito de paquera era muito diferente. Não havia mensagens de texto nem redes sociais para enviar corações ou emojis. Em vez disso, era tudo muito tátil e presencial. Um toque de mão aqui, um olhar roubado ali, uma rosa deixada discretamente no banco da igreja. Curiosamente, a rosa, que hoje é clichê do romantismo, tinha um significado simbólico poderoso naquela época, um gesto que podia carregar promessas e segredos. Por falar em simbolismos, você lembra que os anéis eram usados não só como decoração, mas como sinais sociais claros. Um anel no dedo certo podia indicar que você estava comprometido, e isso evitava desentendimentos ou rivalidades. Historiadores ainda discutem se esses sinais eram mais eficazes que nossos aplicativos modernos para deixar claro o status de relacionamento. Talvez menos práticos, mas certamente cheios de charme. Entre as peculiaridades que você encontra, há o costume estranho, mas verdadeiro, dos desafios de honra,
competições em que os pretendentes precisavam provar sua coragem ou habilidades para ganhar o direito de cortejar a amada. Você imagina como seria tentar impressionar alguém que espera que você derrote um cavaleiro rival em justa ou que lute em torneios perigosos? Certamente um tipo de teste de relacionamento que poucos modernos estariam dispostos a encarar sem perder a compostura. Enquanto isso, a religiosidade permeava todos os aspectos da vida, inclusive o namoro. Os encontros quase sempre seguiam regras rígidas para evitar escândalos, e o consentimento da família era essencial. Para você, que está acostumado com encontros casuais e liberdade, essa pressão soa sufocante, quase como viver sob vigilância constante, uma realidade que torna o simples ato de se apaixonar uma ousadia em si. Mesmo assim, a paixão, como você nota, encontra maneiras de florescer em meio às limitações. Em cartas escritas à mão, que muitas vezes escondiam mensagens cifradas, ou em promessas feitas sob o céu estrelado, a intensidade do sentimento transcende o tempo e as regras. Você percebe que namorar na era medieval não era apenas uma questão de amor, cada passo precisava ser calculado, cada palavra escolhida com cuidado, e onde o coração batia forte em meio a um mundo que exigia prudência e coragem na mesma medida. Agora você sente o peso dos papéis sociais que definem quem pode namorar quem na era medieval. Diferente do nosso mundo de redes sociais e encontros rápidos, ali tudo era uma questão de posição e linhagem. A nobreza, por exemplo, não podia se permitir amores simples, tudo era estrategicamente pensado para fortalecer alianças políticas e econômicas entre famílias poderosas. Você percebe que, para eles, namoro era quase uma palavra proibida, o que existia mesmo eram contratos e negociações disfarçadas de romances. Você imagina como seria viver essa pressão de ter que escolher seu futuro parceiro não pelo coração, mas por interesses familiares, como se fosse um jogo de xadrez onde cada movimento define o destino de reinos inteiros. Talvez você até tente pensar se, naquela época, alguma jovem ou jovem teve coragem de simplesmente dizer não para essa tradição, e qual seria o preço dessa rebeldia. Nas camadas populares, o namoro era menos rígido, mas não menos complexo. Casamentos por amor eram mais comuns do que se imagina, mas ainda assim o consentimento das famílias e a aprovação da comunidade eram essenciais. Você sente que o amor tinha que se esconder atrás de normas sociais, como um segredo sussurrado em meio a murmúrios. Outra coisa que chama sua atenção é o papel dos cupidos medievais, os padres, que além de figuras religiosas, tinham grande influência na aprovação das uniões. Eles eram os guardiões da moral, sempre atentos para garantir que as relações seguissem o que era considerado aceitável. Historiadores ainda discutem se a igreja facilitava o romance ou simplesmente o controlava com mão firme, e você acha engraçado pensar como uma figura tão austera podia ser também responsável por unir casais. Na era medieval, o contato físico entre jovens era extremamente limitado, você sente que até um abraço podia ser motivo de fofoca e julgamento. Portanto, o namoro era uma dança cuidadosa, feita de olhares, toques breves e encontros em lugares discretos, longe dos olhos da sociedade. Isso tudo torna cada momento compartilhado uma pequena vitória contra as regras opressoras da época. Além disso, você percebe que o conceito de exclusividade era diferente. Muitas vezes, o namoro era uma série de investigações para ver se aquele era o melhor candidato para um casamento vantajoso. A ideia de namorar por puro prazer, como hoje, quase não existia. Tudo tinha um propósito prático e social muito claro. Mas, mesmo com tantas barreiras, o sentimento humano persistia. Cartas de amor, poemas escondidos em livros ou mesmo objetos pessoais trocados em segredo mostram que as pessoas daquela época, apesar de tudo, ainda buscavam conexão, afeto e cumplicidade. Você conclui que namorar na era medieval era, acima de tudo, um ato de coragem e resistência, um jeito delicado, porém firme, de desafiar as expectativas e mostrar que o amor pode florescer mesmo onde parece impossível. Você agora entra no universo dos rituais e costumes ligados ao namoro e ao casamento na era medieval, e percebe que, diferente da nossa cultura ocidental moderna, onde tudo é mais espontâneo e individual, ali cada passo tinha um significado social profundo. Imagine que cada encontro era como um ritual de passagem, cheio de simbolismos, que ditavam o comportamento dos jovens apaixonados. Você vê que, na maioria das vezes, o namoro começava com uma troca formal de olhares ou pequenas gentilezas em eventos comunitários, como feiras ou festas religiosas. Nada de aplicativos ou mensagens de texto, a comunicação era lenta, cheia de códigos e sutilezas. O toque mais simples, como segurar a mão,
era carregado de significado e podia gerar rumores que chegavam rapidamente a toda a vila. Um fato curioso que você nota é a presença das courtly loves, amores corteses, entre a nobreza, uma espécie de idealização do amor que valorizava a devoção platônica, o respeito e a admiração à distância. Você imagina que essa ideia tenha sido um pouco como as séries de TV modernas, onde o romance é todo sobre tensão, olhares furtivos e desejo não concretizado. Historiadores ainda discutem se o amor cortês era uma fuga da realidade dura da época ou uma forma de controle social para manter as aparências e evitar escândalos. Também percebe que o casamento não era necessariamente o fim do namoro, mas muitas vezes o começo de uma nova fase, onde a amizade e o companheirismo ganhavam mais importância do que o romance apaixonado. Você imagina que, para muitos, a vida a dois se tornava uma parceria pragmática, onde o amor romântico podia até florescer, mas precisava dividir espaço com responsabilidades como cuidar da propriedade, dos filhos e das alianças familiares. Há também a questão do consentimento, que, embora pareça óbvia para você, era uma zona cinzenta naquele tempo. Muitas uniões eram arranjadas sem o real aval dos jovens, e você sente um certo desconforto imaginando o que seria estar preso a um compromisso pelo resto da vida sem poder escolher. Mas, mesmo assim, você encontra relatos de casais que desafiavam essa regra, fugindo ou trocando cartas secretas, às vezes arriscando tudo por um amor verdadeiro. A ideia de que o amor poderia ser uma força transformadora e rebelde, mesmo em um mundo cheio de convenções rígidas, te traz uma sensação de esperança. Além disso, você nota que o papel das mulheres era bastante complexo. Embora muitas vezes restritas em suas escolhas, elas encontravam maneiras sutis de expressar suas vontades, seja através de bordados, poesia ou encontros discretos. E isso te faz pensar que, mesmo em uma sociedade dominada pelos homens, o amor permitia uma pequena liberdade para elas. Por fim, você sente que, apesar de toda a formalidade, o amor medieval tinha seus momentos de beleza e delicadeza, marcados por gestos simples e significativos, que hoje talvez passem despercebidos na correria do mundo moderno. Você começa a perceber que namorar na era medieval envolvia também muitas superstições e crenças populares que hoje podem parecer engraçadas, mas que eram levadas muito a sério naquela época. Por exemplo, antes mesmo de um encontro, era comum que as pessoas fizessem pequenos rituais para garantir que o amor florescesse ou para afastar o mal-olhado, algo como o matchmaker medieval, só que com velas, ervas e amuletos. Imagine que você, prestes a um encontro, teria que tomar cuidado para não usar roupas com cores consideradas azarentas, como o verde em algumas regiões, pois isso poderia significar que seu amor não teria futuro. Ou, se estivesse solteiro e quisesse se casar logo, poderia colocar uma agulha debaixo do travesseiro para sonhar com seu futuro cônjuge, tipo um Tinder dos sonhos, só que sem o app. Outra curiosidade que você encontra são os namoros de árvore. Sim, literalmente abraçar uma árvore, ou até pendurar fitas coloridas em galhos, como oferenda para os deuses da fertilidade. Pode parecer estranho, mas para as pessoas daquela época, essas práticas davam um sentido de conexão com a natureza e com forças invisíveis, numa época em que a ciência ainda não explicava quase nada. Você nota que os casamentos eram muitas vezes vistos como contratos, envolvendo famílias, terras e até disputas políticas, e não só uma questão de sentimento entre duas pessoas. Até que ponto o amor romântico influenciava a decisão do casamento, ou se era apenas um luxo das classes mais altas? E enquanto você reflete sobre tudo isso, percebe que, apesar de toda essa formalidade e superstição, o amor medieval tinha um lado profundamente humano, cheio de esperança, medo, desejo e um toque de magia que hoje pode parecer até poético. Você imagina como seria tentar ter privacidade para um encontro na era medieval? A resposta curta: muito difícil. Naquela época, casas eram pequenas, muitas vezes com uma única sala para a família toda, e paredes finas de madeira ou pedra. Não existiam quartos separados como hoje. Você dividia o espaço com vários parentes, às vezes até com animais. Então, aquele momento só seu com alguém especial provavelmente aconteceria no meio da igreja, na praça da vila ou talvez no bosque mais próximo, se você tivesse sorte. E é justamente aí que entra o charme da comunicação indireta. Você pode até pensar que mandar mensagens de texto era complicado, mas a galera medieval tinha seu próprio código, olhares, gestos sutis, poesias secretas escondidas em livros, e até trocas de objetos simbólicos, como um lenço bordado ou uma flor. Nada de emoji, mas o significado era claro. Ainda se discute se o romance medieval era realmente um jogo de paciência e paciência só.
Alguns dizem que o tempo todo de espera e formalidade criavam um vínculo mais forte, enquanto outros acham que era só uma tortura emocional para os jovens apaixonados. E aí, você aguentaria essa ansiedade toda, sem poder mandar um vamos sair, no WhatsApp? Agora, imagine o date ideal na era medieval, e saiba que ele podia ser uma experiência bem diferente do que você está acostumado. Nada de jantar à luz de velas num restaurante chique, mas sim um piquenique improvisado na floresta, uma festa no castelo, onde cavalheiros disputavam em nome de suas damas. Ah, e nada de escolher a playlist. A música ao vivo era coisa de verdadeiros VIPs da época. A comida, por sua vez, era uma mistura de simplicidade e fartura, dependendo da sua posição social. Enquanto o plebeu mal tinha pão, o nobre podia desfrutar de carnes, queijos, e até doces feitos com mel. Esse ingrediente era o açúcar do século. Mas cuidado, higiene não era exatamente prioridade, então o cheiro de tudo poderia ser um desafio para seu romance. Por mais que soe estranho para você hoje, os encontros medievais tinham seus próprios rituais e códigos, como juramentos de fidelidade, troca de alianças e até cartas de amor com selos de cera, tipo uma DM, só que mais hardcore. E, claro, o apoio da comunidade era essencial. Namoro não era só coisa de dois, mas sim de famílias e até da igreja. Você já parou para pensar em como a moda influenciava o namoro na era medieval? Não era só questão de estilo. A roupa falava por você antes mesmo de abrir a boca. As cores, os tecidos e até os acessórios que você usava enviavam sinais claros sobre sua posição social, sua disponibilidade e até suas intenções amorosas. Por exemplo, usar azul era um luxo reservado à nobreza, enquanto o vermelho vibrante podia indicar paixão, ou, em alguns casos, até ligação com mercadores ricos. E não pense que você podia simplesmente aparecer com o que queria. Muitas vezes, existiam regras rigorosas, como as leis de sumptuário, que determinavam quem podia usar o que, para evitar que os plebeus fingissem ser nobres, o que era um baita problema social. Então, tentar impressionar alguém poderia ser um desafio se você não tivesse o guarda-roupa adequado. Historiadores ainda discutem se essas regras apertadas deixavam os encontros mais autênticos ou só criavam um jogo de aparências cansativo. Mas uma coisa é certa, você tinha que estar atento a cada detalhe do seu visual para não mandar sinais errados, e tudo isso sem um espelho decente por perto. Agora, vamos falar sobre os encontros, ou melhor, as oportunidades para eles. Você já percebeu como hoje é fácil marcar um encontro com um clique? Na era medieval, o lance era completamente diferente. A vila ou a cidade eram pequenas, e todo mundo sabia de tudo. Sua reputação era como seu perfil social, só que sem a opção de deletar. As festas religiosas, mercados e até as justas eram os eventos sociais onde as pessoas realmente se conheciam. E se você não fosse desses círculos, as chances de encontrar alguém especial eram bem mais limitadas. Por isso, muitas vezes o namoro acontecia dentro de grupos familiares, com casamentos arranjados como regra, e não exatamente a ideia romântica que temos hoje. Apesar desse controle social todo, muitos relatos mostram que os jovens ainda encontravam maneiras de se conhecer melhor, com encontros secretos, bilhetes escondidos e até reuniões noturnas às escondidas. Historiadores ainda discutem se esses pequenos rebeldes amorosos representavam uma verdadeira revolução cultural ou apenas escapavam das regras por um tempo curto e perigoso. Você está quase chegando ao fim dessa viagem pela era medieval, e é hora de olhar para o que acontecia depois do sim no altar, o casamento. Ao contrário do que talvez imagine, o início da vida conjugal nem sempre era um mar de rosas. Podia ser cheio de desafios e surpresas que, para você hoje, pareceriam quase cômicos ou até assustadores. Primeiro, pense na noite de núpcias. A expectativa era enorme, mas, para muitos jovens casais, aquela primeira noite podia ser mais constrangedora do que romântica. Muitas vezes, não havia muita educação sexual formal, e a pressão para consumar o casamento podia deixar qualquer um tenso. Em algumas regiões, os noivos nem sequer se conheciam direito antes do casamento. Imagina só tentar se entender com alguém numa situação tão delicada, sem o benefício de uma conversa franca ou mesmo de um WhatsApp para esclarecer as coisas. Além disso, havia todo um ritual para garantir a virgindade da noiva, um conceito que hoje gera debates acalorados, mas que na época era fundamental para a honra da família. Alguns casais até tinham que exibir o lençol com manchas de sangue para provar que tudo correu como esperado, algo que, convenhamos, não é exatamente o que chamamos de privacidade hoje em dia. Você também descobre que o casamento medieval envolvia um sistema de papéis bem rígidos.
O homem era o provedor e a mulher cuidava da casa e dos filhos, muitas vezes com pouca ou nenhuma autonomia. Historiadores ainda discutem o quanto essas dinâmicas variavam entre classes sociais, mas a ideia geral era que as mulheres tinham um papel bastante restrito. Mas nem tudo era tão rígido. Entre as classes mais baixas, havia também momentos de descontração e até festas animadas, onde o amor podia florescer de maneiras mais livres e espontâneas, ainda que dentro das limitações da época. E, claro, você percebe que, em meio a tudo isso, o amor verdadeiro, aquele que supera as barreiras do tempo e da cultura, ainda existia, mesmo que fosse preciso driblar convenções, superstições e expectativas sociais. Agora, ao terminar essa jornada pelo mundo dos namoros medievais, você pode respirar fundo e agradecer por viver numa época em que mandar um emoji é o maior drama romântico que você enfrenta. Bons sonhos!